Se você não conhece o barbatimão, você está perdendo uma super planta. O barbatimão é excelente para manutenção da saúde ginecológica, ele também auxilia em várias infecções, então fica comigo até o final desse vídeo para você saber tudo sobre o barbatimão. Bom, o barbatimão ele é muito consagrado na ginecologia natural, né? A gente utiliza muito, é uma das plantas queridinhas que a gente tem nessa abordagem da ginecologia natural. Quando a gente utiliza na ginecologia natural, a gente faz o uso da casca da árvore. Por ser uma planta, né, muito consagrada de uma forma geral, geralmente você vai encontrar o barbatimão em feirinhas, né, em lojas especializadas em produtos naturais, você encontra, tá? Procura que você vai achar. Geralmente nas feirinhas você vai encontrar ali aquelas barracas vendendo ervas, lá você vai ver que vai ter o barbatimão porque ele é muito consagrado, tá? Então, o barbatimão é uma planta que eu recomendo muito que você tenha aí na sua casa sempre, porque é uma planta, como a gente vai ver aqui, que cuida da saúde ginecológica de uma forma incrível, tá? A primeira coisa que eu tenho para te falar do barbatimão é que, como a gente vai utilizar a casca da árvore, ou seja, é uma parte mais grossa da planta, a gente precisa fazer uma decocção, que é diferente da infusão. A infusão, né, a forma que mais comumente a gente utiliza a parte fitoterápica das plantas, né? Então a gente pega ali, por exemplo, uma folha de amora, ou então uma flor de camomila, a gente vai esquentar a água, quando a água começar a ferver a gente apaga o fogo, coloca as folhas ou então a flor, mistura e deixa a panela tampada por alguns minutos, depois a gente coa e toma o chá, né? Então essa é a forma mais comum, a infusão. Só que com partes mais grossas da planta, por exemplo, uma raiz ou então a casca da árvore, só fazer a infusão não é suficiente para extrair todas as propriedades da planta. Então, quando eu uso as partes mais grossas da planta, como raízes ou então como a casca da árvore, que é o caso aqui do barbatimão, eu preciso fazer o que a gente chama de decocção. Então, eu vou colocar água para ferver. Quando ela começar a ferver, eu coloco o barbatimão e deixo o barbatimão ali na panela cozinhando. Então eu deixo ali uns 2, 3 minutinhos, aquela água cozinhando o barbatimão, apago o fogo, tampo a panela, faço ali coo, né, aquele preparado, e aí eu utilizo o barbatimão, tá? Então, todas as formas que eu vou te passar aqui de uso do barbatimão, você precisa fazer a decocção. Se você só fizer a infusão, você não vai estar ali com toda a potência do barbatimão, tá? Então, barbatimão a gente precisa fazer a decocção porque a gente vai estar usando a casca da árvore. Então, deixa ali o barbatimão cozinhando uns 2, 3 minutinhos antes de apagar o fogo, tá bom? Bom, falando das propriedades do barbatimão. O barbatimão, a primeira coisa incrível que ele faz, né, a propriedade incrível que ele tem, é que ele é cicatrizante. Então, geralmente, eu indico para quem está com crises repetitivas de herpes, principalmente quem está ali, né, que teve o diagnóstico, quem descobriu herpes ali recentemente, geralmente é uma crise atrás da outra, até o vírus realmente se estabilizar no corpo da pessoa, né? Então o barbatimão vai ser um super aliado seu, se esse for o teu caso, porque ele vai te ajudar na cicatrização das feridas. Com relação ao herpes, eu sempre oriento as minhas clientes, as minhas alunas, as minhas seguidoras: não espera para ver se vai rolar uma crise de herpes. Você começou a sentir os primeiros sinais, formigamento, aquele incômodo, não para ver, tá? Não fica com aquela ideia, eu acho que não vai ter uma crise. Não, já começa a atuar nos primeiros sintomas, porque aí você consegue conter o vírus e não desencadeia ali uma crise, tá? Isso é possível, você pode conter a crise, tá? Então eu vou te orientar a fazer aqui o uso de 2 a 3 banhos de assento por dia, quando você sentir que está entrando numa crise de herpes, tá? Se você já está em crise também, você pode fazer o uso do banho de assento de barbatimão, de 2 a 3 banhos de assento por dia também, ele é incrível, tá? Então, o banho de assento para casos de herpes é excelente, é maravilhoso, você vai ver como que o banho de assento ele vai
te ajudar a conter a crise, e se você já estiver em crise, ele vai te ajudar, né, a acelerar a cicatrização de uma forma muito mais rápida, tá? Se você estiver tendo uma crise de herpes, eu te aconselho a fazer um banho de assento com a água mais pro frio do que pro quente, porque lembra que a pele ela vai estar sensibilizada, né? Então uma água muito quente pode irritar ainda mais, mas ali você tem que ver o que fica mais confortável para você, tá bom? Mas o banho de assento vai ser ali um ótimo aliado para você em caso de crise de herpes. Ai, Paula, mas eu não tenho tempo para fazer de 2 a 3 banhos de assento por dia. Então, o que eu te oriento a fazer? Você faz a decocção do barbatimão e você joga, né, por onde você está sentindo que está ali desenvolvendo uma crise, né? Então, aonde que está o foco da crise de herpes, você joga ali, faz só uma lavagem simples. Porque não é o ideal, mas entre você não fazer e fazer desse jeito, é melhor que você faça assim, tá? Então é ali uma opção para quem não tem tempo, tá? E eu já sei, né, que você vai me perguntar: e nesse caso serve também para herpes labial? Serve. Você faz a decocção do barbatimão, você pega um pedaço de algodão, molha nesse preparado, né, nesse chazão que você fez nessa decocção, molha o algodão e coloca, né, na sua boca, onde você está sentindo que está tendo crise, tá? E você pode ali também ter todos esses benefícios ao seu favor se você estiver tendo uma crise de herpes labial, tá bom? A segunda propriedade do barbatimão, né, a segunda abordagem que a gente utiliza ele na ginecologia natural, é que ele tem propriedades fungicidas e bactericidas, né? Então, mulheres que estão tendo crises repetitivas de candidíase, de gardnerella, ou então um corrimento, né, que está ali incomodando, pode fazer também o uso dos banhos de assento de barbatimão. A mesma coisa, né, de 2 a 3 banhos de assento por dia. Na minha abordagem, a forma como eu utilizo os banhos de assento de barbatimão nesses casos é como coadjuvante. Como assim? Eu gosto, né, de orientar as minhas clientes para que elas utilizem em conjunto os banhos de assento com barbatimão. Então, se por exemplo, eu tenho ali um caso de gardnerella, né, uma cliente com gardnerella, eu posso indicar para ela o uso do óvulo de babosa durante 7 dias e nesses 7 dias eu também oriento a minha cliente a fazer o uso de 2 a 3 banhos de assento por dia. Então, eu gosto, né, essa é a minha abordagem, eu gosto de utilizar os banhos de assento com barbatimão como coadjuvantes de um outro tratamento também, de uma outra receita da ginecologia natural. Então, se eu tenho ali, por exemplo, uma cliente com crises repetitivas de candidíase, eu indico um óvulo vaginal com óleo de coco e óleos essenciais. E em conjunto, ela vai utilizar também um banho de assento. É excelente, né? É maravilhoso, porque ali eu vou ter toda a potência dos banhos de assento com o barbatimão, potencializando o outro tratamento, a outra receita que ela já vai estar usando, tá? Mas você pode utilizar o barbatimão, ele vai diminuir aquela irritação, principalmente em casos de candidíase, né? Aquela coceira, aquela vermelhidão. O banho de assento com barbatimão vai te ajudar muito, muito mesmo. Vai trazer ali um alívio para a pele, tá bom? A única restrição, assim, com relação aos banhos de assento com barbatimão é que ele pode causar ressecamento vaginal. Então, ele tem essa potência, né, de realmente promover uma limpeza na área genital. Então, pode ser que ele cause ali um pouco de ressecamento vaginal, mas você precisa observar, tá? Então, se você está fazendo uso do banho de assento e está sentindo ali que ele está, né, tirando toda a tua umidade da área genital, observa, né? Às vezes não faz 3 banhos de assento, faz só 1, né? Então, vai observando, porque ele tem essa característica também, por ser adstringente, ele pode promover esse ressecamento vaginal, mas não é nada, né, definitivo, é algo que com algumas horas já volta ali toda a umidade, a lubrificação, mas observa essa questão, tá? Então, ele também, né, já entrando nessa parte de limpeza, por ter essa propriedade de limpeza, né, de realmente nos ajudar na nossa saúde íntima, você pode, se você não tiver questão nenhuma ginecológica, você pode fazer ali o uso do banho de assento com barbatimão de 15 em 15 dias, né, para manter a sua saúde ginecológica excelente, mesmo para quem não tem nenhuma questão
né, não está apresentando nenhuma infecção, nada, pode fazer de 15 em 15 dias um banho de assento, ele é maravilhoso. Quem tem filho pequeno, que está com uma infecção, uma coceira, alguma coisa assim, pode fazer um banho de assento também, é excelente. Né? É óbvio que é interessante você sempre procurar um médico para saber a origem daquele mal e receber ali toda a orientação médica, mas você pode e deve incluir ali os banhos de assento, porque eles também são muito benéficos, principalmente para crianças. E para fechar, né, aqui também o uso do barbatimão, existem muitas artesãs que fazem sabonetes íntimos com o barbatimão, né? Então, ao invés de você usar sabonete cheio de química, até aqueles que são propriamente utilizados de forma íntima, eles têm vários ali produtos, né, que podem sim desequilibrar a nossa microbiota vaginal. Então, ao invés desses produtos artificiais, você pode fazer o uso de um sabonete íntimo com barbatimão, é excelente. Tem vários artesãos que fazem, que são maravilhosos, né, são sabonetes maravilhosos, seja em barra, seja líquido, é excelente também, tá? E eu te aconselho a principalmente você utilizar o barbatimão ou em banho de assento ou em escalda-pés também, para você promover ali uma limpeza nos seus pés, mas não faça o uso interno do barbatimão, ou seja, a gente não faz um chá de barbatimão para tomar, justamente por causa dessa capacidade de astringente, pode trazer alguma complicação, tá? Então, quando a gente fala de barbatimão, a gente está falando de uso, principalmente uso tópico, num banho de assento, num escalda-pés, tá? Porque ali ele vai trazer todas essas propriedades que a gente falou, mas não utilize o barbatimão em chá. Se você gostou do barbatimão, se você tá louca para comprar, deixa aqui nos comentários, quero saber o que você achou do barbatimão. Se você já usa, me conta aqui também nos comentários, compartilha com as suas amigas, compartilha nos grupos, leva essa informação para outras pessoas, não deixa essa informação morrer com você. E a gente se vê então no próximo conteúdo, falando aqui do uso das plantas no cuidado feminino. Gratidão, até um próximo conteúdo.